amém? Amém. É uma alegria de podermos estar aqui nessa noite, cultuando a Deus, conhecer mais um pouco e estar se preparando para morar nas mansões celestiais. Deus seja louvado pela sua vida, que deixou seu lar, deixou seus afazeres para estar no melhor lugar, que é na casa do Senhor Jesus. Agradeço pela rica oportunidade que tem me colocado, uma responsabilidade grande de trazer a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos abram suas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 6. Vamos ler um versículo apenas, versículo-chave para essa noite. Versículo 13. Levítico 6, 13. Esperar que os irmãos encontrem para nós lermos juntos. Livro de Levítico, capítulo 6. Depois do livro de Êxodo, livro de Levítico, capítulo 6, versículo 13. Amém? E vai dizer assim: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Vou ler mais uma vez: o fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Amém? Os irmãos tomam nosso assento, glorificando, exaltando ao nome do Senhor Jesus. Quando observamos para o livro de Levítico, capítulo 6 aqui, vamos observar a respeito de uma palavra chamada altar. Talvez eu e você não temos muito pensamento de como era a construção de um altar no Antigo Testamento. Mas quando nós analisamos para o contexto histórico aqui na Bíblia inserida, nós vamos ver que o altar era construído, o culto era ministrado, segundo o texto, que o culto era ministrado em forma de tenda, e do lado de fora da tenda era construído esse altar, a qual no altar era feito o holocausto na presença do Senhor, aonde esse holocausto era o sacrifício a qual eles faziam na presença de Deus. Mas eu quero informar que hoje, atualmente, nós não fazemos mais isso. Pois no Novo Testamento Deus enviou o seu próprio Filho, não somente com o objetivo para fazer milagres, ressuscitar pessoas que estavam mortas, não somente para curar, mas Deus enviou o seu próprio Filho com um propósito muito maior, de morrer na cruz do Calvário, em um ato de sacrifício. Ele foi na cruz do Calvário, e esse sacrifício a qual ele foi na cruz do Calvário não foi em vão, foi por mim e por você. É por isso que nós estamos aqui nessa noite adorando e glorificando a Deus, porque um holocausto em sacrifício a Deus foi colocado e depositado na cruz do Calvário naquele momento. Quando observamos, Jesus estava na cruz do Calvário, colocado como um Cordeiro de Deus,
Aleluia. Eu sinto aqui Deus. Eu sinto aqui a presença de Deus. Mas quando nós observamos para o próprio Jesus, que foi levado na cruz, ele não foi levado sem propósito, ele não foi levado a luz sem objetivo. Havia um propósito de perdoar a humanidade, de perdoar aquele que havia pecado, meu irmão. Talvez você está aqui e está dizendo, mas eu não possuo pecado. Desde o livro de Gênesis, quando Adão e Eva erraram, nós já temos a tendência de errar e falhar. Todos os dias nós erramos, todos os dias nós falhamos na presença de Deus. Mas Deus nos perdoa de tudo aquilo que nós cometemos. Mas eu quero dar prosseguimento na mensagem que Deus tem me colocado. Depois de oferecido o holocausto no altar, então o sacerdote entrava. A Bíblia diz que entrava no santuário para apresentar o sangue que era derramado daquele animal ao sacrifício na presença de Deus. Esse animal que era derramado com sangue era depositado na presença de Deus. E quando observamos para o Novo Testamento, eu falei que Jesus foi como um cordeiro de Deus, como se fosse um animal enviado na presença de Deus para o matador. Um sangue inocente foi derramado na presença de Deus. Não foi, meu irmão, o preço, meu irmão, de uma pessoa simples. Um preço caro foi derramado. O preço caro foi derramado naquele momento. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E é por isso que nós estamos aqui, a qual esse sangue, meu irmão, simboliza e significa o perdão. Isso significa que Deus perdoou a humanidade, perdoou a sociedade, levando Jesus, o Filho unigênito, aleluia, para a cruz do Calvário, por mim e por você. Observa nesta noite que este altar, todo revestido de bronze, é um lugar de muito trabalho para os levitas e sacerdotes da época, que sacrificavam os animais, acendiam fogo, limpavam aonde tinha um holocausto e repetiam de novo. Isso diariamente era assim, todos os dias. Mas aonde que eu quero chegar com essa mensagem? Aqui no livro de Levítico, capítulo 6. Eu quero apresentar aqui nessa noite sobre 3 elementos que vamos ver sobre o altar de Deus. Quando falamos de altar, falamos que significa, na verdade, entrega, sacrifício, vida de oração, intimidade com Deus. Mas há um porquê, meu irmão. Muitas pessoas estão esquecendo de levantar altar na presença de Deus. Eu não estou falando, não estou direcionando aqui em altar físico, mas altar espiritual, que é na presença de Deus. Levantamos altar quando vem a luta, quando vem a prova. Oramos, buscamos a Deus quando vem a dificuldade, quando vem as provas em nossa casa, quando vem os problemas familiares, levantamos altar. Mas agora me diz, será que levantamos altar na presença de Deus
quando tudo vai bem? Aleluia. Será que continuamos levantando o altar na presença de Deus quando tudo vai bem em nossa casa? Para que eu vou levantar altar se as portas estão abertas? Eu sinto Deus aqui. Oranária, Ascomanária. Para que eu vou levantar altar se está tudo bem em minha casa, meu trabalho, se não tem nenhuma luta? Se você vê no livro de Gênesis, capítulo 12, vai ver que Deus vai fazer uma promessa para um homem chamado Abraão. Sai do meio da sua terra, no meio da sua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão saiu com uma promessa pelo próprio Deus, mas quando ele saiu, ele estava levantando o altar na presença de Deus. O homem estava levantando o altar porque a promessa não tinha se concretizado, porque a promessa não tinha sido feita. Mas quando Deus prometeu para Abraão, ele parou de levantar altar na presença de Deus. Aleluia! Eu sinto Deus aqui nessas palavras. Mas quando Abraão parou de levantar altar na presença de Deus, Deus permite algumas coisas acontecerem com esse homem, para ele voltar a levantar altar como antes. E como eu falei aqui, e repito, falar de novo, altar significa oração, vida com Deus, intimidade. E o que Deus está dizendo aqui nessa noite, Ele quer, meu irmão, que você volta a levantar altar na presença de Deus. Aleluia. Deus quer, meu irmão, que nós voltemos a orar como antes, a buscar como antes, a ler a Bíblia como antes. Mas quando Deus promete com o ser humano para de buscar. Quando Deus fala e cumpre a promessa, até porque a promessa é verdadeira e fiel, Deus promete e Ele cumpra. Mas porém, quando a promessa acontece, o homem para de adorar como antes, o homem para de buscar como antes. E é por isso que às vezes Deus permite algumas portas se fechar em nossa casa, em nossa família. Eu sinto Deus aqui. Aleluia. A pergunta que fica nessa noite é: como está o teu altar na presença de Deus? Será que você continua levantando o altar? Será que tem oração ainda? Será que tem intimidade ainda com o próprio Deus? Deus está com saudade daquele tempo que você orava, daquele tempo que você buscava com Deus. Deus está com saudade desse tempo. E é por isso que Deus permite algumas coisas acontecer. Foi justamente, meu irmão, com Abraão aqui. E quando aconteceu algumas coisas, a Bíblia vai nos informar que Abraão voltou a praticar aquilo que ele praticava, a levantando o altar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Nós olhamos para esse texto aqui de Levítico capítulo 6 e vemos que tem altar. Tem um altar, mas tem três elementos. E três elementos que eu quero trazer nessa noite. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. A primeira coisa que vamos analisar para o texto aqui nessa noite era o sangue. Primeira coisa que vamos ver a respeito desse texto era o holocausto que era feito
o derramamento de um animal inocente. Jesus foi levado na cruz, derramado seu sangue inocente. Isso significa um símbolo de perdão. Ele perdoou os nossos erros, Ele perdoa nossas falhas. Mas todos os dias erramos, todos os dias nós falhamos. Como seres humanos, nós erramos, nós falhamos na presença de Deus. E quem disse que não erra, já está errando porque está mentindo. Porque nós erramos, porque nós não somos perfeitos. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas eu quero continuar, segundo o texto aqui, antes de oferecer o sacrifício, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, como sinal de transferência de culpa. E quando vemos isso, a primeira coisa que era feita era o holocausto, que era o derramamento com sangue. Mas quando chegamos no segundo elemento, que são as cinzas, o holocausto era queimado, segundo o texto, sobre o altar, e o sacerdote tinha um trabalho, tinha uma função muito importante, de não deixar as cinzas acumuladas. Precisava ter uma limpeza no altar de Deus. Porque o sacerdote daquela época tinha um zelo muito cuidado com o altar, porque o altar é santo, o altar é puro. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E o altar jamais poderia ter cinzas, porque tendo cinza, como Deus vai ouvir? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Como Deus vai atender o sacrifício deles? Aleluia. Mas quando observamos e vemos para essa noite a respeito das cinzas, eles precisavam tirar, eles precisavam arrancar, porque não poderia ter sobre o altar impurezas, não podia ter sujeiras no altar. Mas quando vemos até a roupa do sacerdote precisava ser trocada em todas as vezes que era feito um novo sacrifício na presença de Deus. Mas a cinza não poderia ficar lá, porque aquele altar era um altar santo e puro. A nossa vida é a mesma coisa. O nosso altar é o nosso coração. Bendito é o nome do Senhor Jesus. E como o nosso coração é o altar de Deus, não pode ter as cinzas, ou seja, não pode ter contaminação e nem sujeiras, mas porque habita dentro de você, meu irmão, algo puro e santificado, que é a presença de Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Mas eu quero informar a vocês nessa noite que quando vemos a respeito das cinzas, eu não estou aqui talvez falando e me direcionando a pecado e iniquidade, mas eu estou falando de outras cinzas. Talvez você está com esse problema, uma paz que você não sente, é uma cinza que está dentro de você. Você não sente alegria, você não sente felicidade, e isso está acumulando o seu coração. Aleluia. E para piorar, meu irmão, são coisas interiores. Só você sabe o que você passa. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Aleluia. Ninguém vai saber o que você está enfrentando. E Deus está olhando nessa noite e está dizendo: arranca aquilo que não agrada a Deus. Arranca aquilo que está atrapalhando de você adorar a Deus nessa noite. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Como eu falei, as cinzas são tudo aquilo que estava no passado. Eles precisavam tirar para fazê-lo de novo
Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. São cinzas que acumulam dentro do ser humano. Mas tem alguém que está vendo a situação que você está passando. E esse é Deus. Você pode chegar dentro da igreja, bonito por fora, exteriormente, meu irmão, mas por dentro só Deus sabe como está a tua alma. Você nessa noite chegou aqui e só Deus sabe a maneira como você está. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Porque quando observamos a respeito das cinzas, eles precisavam tirar as cinzas, não poderia ter, porque a terceira coisa vai nos chamar a atenção. Quando observamos a terceira coisa, é a respeito do fogo. Aleluia. A Bíblia vai nos contar que no altar o sangue era derramado, as cinzas eram retiradas, mas o fogo de maneira nenhuma poderia se apagar, mas precisava deixar aceso. A pergunta que fica é: como o fogo vai continuar aceso se tem cinzas? As cinzas precisavam ser retiradas para o fogo continuar aceso. Bendito é o nome do Senhor Jesus. As cinzas precisavam ser retiradas para o fogo continuar, para ter essa repetição. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Assim é a nossa vida. O altar, que é o nosso coração, precisa estar limpo, purificado, santo, sem cinzas, porque precisa estar aceso alguma coisa, que é o fogo. Aleluia. Talvez você está perguntando: mas que fogo é esse? Não é o fogo comum, meu irmão, mas que fogo é esse? É o fogo do Espírito Santo de Deus. Mas eu quero informar para a igreja que não é qualquer Espírito Santo, não é aquele que pula, aquele que grita, meu irmão, mas que Espírito Santo é esse? É o Espírito da verdade, que o mundo lá fora não conhece, que o mundo lá fora não experimenta. Que a presença de Deus é o mesmo Espírito Santo que está aqui nessa noite. Aleluia. Sonha, canto, Aleluia. E para esse Espírito Santo operar em nossa vida, nós não podemos estar no nosso altar com cinzas. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando observamos a respeito desse altar aqui, meu irmão, eles precisavam deixar aceso o fogo para assim dar continuidade. O sacerdote tinha essa função, uma função importante. A função deles era muito importante naquela época. E os sacerdotes sabiam disso. O fogo não poderia se apagar, precisava deixar aceso. Aleluia. Mas a pergunta é: como o fogo vai ficar aceso? A pergunta é: como está o teu fogo nessa noite? Aleluia. Como está a sua vida na presença de Deus? Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, eles reacendiam o fogo, mas colocavam lenha. A lenha aqui na Bíblia simboliza vida de oração. E sabemos que uma vida de cristão não é baseada
precisamos de oração. O cristão não vence sem oração. As barreiras não são quebradas sem oração. Aleluia. As muralhas não são desfeitas sem oração. Aleluia. Eu sinto Deus aqui. Glória. Mas quando olhamos para o texto aqui, era colocado a lenha no altar, mas tinha algo que precisava estar no altar de Deus. Era necessário um combustível necessário. A nossa vida tem um combustível, meu irmão. O carro não anda sem combustível. Ele precisa diariamente de um combustível que é a gasolina, senão o carro não anda. A nossa vida precisa de um combustível, mas talvez você está aqui e está perguntando, mas que combustível é esse? Quando olhamos para o texto aqui, para eles acender a chama de novo, sendo apagadas ou em casa, seja qual forma, Aleluia. deveria ter uma substância chamada azeite. Aqui eu entendo, meu irmão, a nossa vida precisamos ter um azeite, mas que azeite é esse? É a presença de Deus em nossa vida. Oh, aleluia! Santo e bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Mas quando vemos para essa noite a respeito do azeite, eu quero que você entenda que o azeite não era qualquer azeite. Era um azeite especial. Não poderia ser comprado no mercado. Aonde que você for, não poderia. É um azeite Oh, glória. puro e santificado, colocado no candelabro. Aleluia. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Oh, glória. Esse azeite era colocado. A Bíblia vai nos dizer que esse azeite era uma fruta chamada azeitona. A azeitona era pressionada, era pensada, era uma pensa. E sobre essa pensa era extraído o melhor azeite. Um azeite puro, um azeite santificado, na presença de Deus. Nós somos assim. Estamos numa pensa, meu irmão. Estamos lutando, mas o melhor está sendo extraído de você. Glorifica a Deus se você está passando pela luta, pela prova. O melhor está sendo extraído de você nessa noite, que é o azeite do Espírito Santo. E quando estiver azeite, o fogo não se apagará sobre o altar de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Ora, Maria, só Maria. Deus da glória. Aleluia. 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 Glória a Deus. Olhamos para esse texto e vemos que alguns elementos nós falamos aqui, nós mencionamos aqui, e um dos elementos que eu falei é sobre o azeite. O azeite era essencial, não poderia faltar para as chamas ficar acesas. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Como vai fazer um sacrifício novo na presença de Deus se as chamas estão apagadas? Eu sinto Deus aqui. Aleluia. Quando observamos para esse texto, nós vemos que as chamas serviam para muitas coisas no Antigo Testamento. Ela significa muita coisa para nós que estamos aqui. Ela significa para iluminar os nossos caminhos. É por isso que Jesus disse no Novo Testamento: nós somos a luz do mundo.
Se somos a luz do mundo, aleluia, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Se somos a luz do mundo, ninguém mais vai estar em trevas, mas nós vamos estar na luz. Nós vamos estar iluminando os passos aonde nós estiver. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Esse é o fogo que nós precisamos. Aleluia. Mas porém é que muitos não querem levantar mais altar. Para que eu vou orar de madrugada? Para que eu vou ler a Bíblia? Para que eu vou falar com Deus? Para que eu vou fazer isso se Deus está me abençoando? E Deus permite algumas coisas acontecerem. Aleluia, sim, Deus aqui. Deus permite algumas coisas acontecer em nossa casa, em nossa família. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Se o teu altar nessa noite está destruído, eu vim dizer com uma palavra de autoridade: ainda tem solução, e a solução está em Deus para restaurar o teu altar na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Quando oramos na presença de Deus, entregamos o nosso problema para Deus, Ele resolve todos os nossos problemas. Aleluia. Porque Ele é a solução, Ele é a saída, Ele é a situação, o escape para nós. Talvez nessa noite você tentou procurar ajuda para outras pessoas, mas eu te apresento um Deus que pode resolver o teu problema, e esse é Deus. Se Deus, aleluia, ouviu a sua oração, com certeza, meu irmão, Aleluia. Ele vai responder dos céus a tua oração, o teu clamor, o teu pedido de socorro na presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Quando oramos para esse altar aqui, em Levítico capítulo 6, oramos que eles acendiam o fogo de novo, não usava isqueiro, não usava fósforo, mas usava algo que era o azeite. Se tem um pouquinho de azeite, ainda tem fogo, meu irmão, sobre o altar de Deus. Se você chegou com pouco azeite, ainda tem solução, ainda tem saída. A solução está em Deus para acender esse fogo que arde dentro do seu coração. Porque quando falamos de altar, falamos de entrega, falamos de sacrifício, falamos vida de oração, intimidade da presença de Deus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E é Deus que coloca essa chama dentro de você. É Deus que coloca essa chama dentro do ser humano, ardendo dentro de você, para ministrar a palavra, para louvar. É Deus que coloca essa chama dentro de você. Você tenta respaldo disso, mas Deus está dizendo nessa noite que através do azeite que Ele coloca essa chama dentro de você. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu sinto Deus aqui nessa noite, através dessas palavras. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas quando oramos para esse texto aqui, oramos para os homens que tinham cuidado de um zelo com o altar, porque eles sabiam o zelo e cuidado para a presença de Deus permanecer.
aqui eu entendo, meu irmão, o cuidado e o zelo que Deus tem com a nossa vida, que Deus tem com o seu coração, que Deus tem com o seu sentimento. Aleluia. É por isso que Deus olha lá do céu e veja a tua oração e olha e diz: aquele é meu filho amado, está no deserto da cova, mas está na minha casa me adorando. Eu sinto Deus aqui. Glória a Deus. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, pois está encerrando. Aleluia. Será que nesta noite você possui o altar na presença de Deus? O que falta para você adorar? O que falta para você glorificar? O que falta para você, aleluia, glorificar, exaltar o nome do Senhor Jesus? Eu quero fazer um convite aqui. Se tem alguém para aceitar Jesus ou reconciliar, ali está a oportunidade. Aleluia. Oh, aleluia. Se tem alguém, passa aqui na frente. Eu vou estar orando pela sua vida. Quem faz a obra, meu irmão, não é o ser humano, mas é Deus. Deus é o dono da obra. Deus é o dono da vida do ser humano. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu sinto Deus aqui. Maravilha. Glória. Tem alguém para aceitar Jesus, reconciliar? Está aqui as portas abertas para você. Se acaso não tiver ninguém, aquele que precisa de uma oração especial, estarei orando pela sua vida. Estarei orando pela sua família, pela sua casa. Passa aqui na frente, com passo de fé, acreditando que hoje é o dia do milagre, que hoje Deus pode fazer algo novo em sua casa, em sua história, em sua vida, em sua família. Tem alguém que precisa de uma oração? Estarei orando pela sua vida. Passa aqui na frente. Quem quiser a oração, passa aqui na frente. Eu estarei orando pela sua vida, pela sua casa, pela sua família.